E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para nossa primeira aula aqui com o segundo ano de filosofia, beleza? Seguinte, o nosso conteúdo de hoje é o que podemos conhecer, certo? Por quê? As minhas aulas, elas não são cheias de conteúdos. Na verdade, a gente é só uma fala aqui sobre essas reflexões filosóficas e eu quero trazer para vocês esse tema. O que realmente eu posso conhecer? Até que ponto o conhecimento está aí à disposição do ser humano, certo? Então, neste capítulo nós vamos falar sobre certezas, sobre verdade, beleza? Então, será que tudo que eu vejo é mesmo real? E se tudo não for uma baita de uma ilusão dos meus próprios sentidos? Convivo com pessoas que pensam de modo tão diferente de mim, como que se vivessem outras realidades. O que é real? Qual a garantia de que a realidade não seja um sonho? Já tive certezas tão arraigadas e que as dissolveram com o tempo. Teria eu caído em erro? E agora, estaria eu certo? Quais são as garantias das minhas certezas? Né? Então, nós convivemos com essas perguntas no dia a dia. Né? O que é certo? O que é verdade? Né? O que é real? Será que o que nós estamos vivendo hoje é real? Será que você hoje acordou, foi para o seu trabalho, você conviveu, teve contato com seus pais, com seus filhos, com suas esposas, seus esposos? Será que tudo isso foi realmente real ou não foi apenas um sonho? Porque se real está relacionado com aquilo que você sente, com aquilo que você vivencia com seus sentidos humanos, tato, olfato, paladar e audição, nós estamos a um passo de sermos enganados. Porque quem analisa, quem codifica esse contato é o nosso cérebro. Então, se você tem um contato com algo e sente, por exemplo, bota a mão no fogo e queima, você, quem está te dando a informação que o fogo queima é o seu cérebro. Então, o seu cérebro pode estar a um passo de não conseguir codificar isso e você achar que está vivendo em uma outra realidade, né? Então, aqui no texto fala: conheço pessoas que pensam tão diferente de mim que acredito que elas vivam em outra realidade. Então, nos faz pensar que a minha realidade, o meu eu, a minha vida pode não ser a mesma do outro. A outra é uma outra realidade completamente diferente. Então isso nos leva a pensar que existem 7 bilhões de mundos só no planeta Terra, porque se cada pessoa é um mundo, então nós temos mais de 7 bilhões de mundos só no planeta, beleza? Então, alguém pode dizer que há coisas de que não posso duvidar, porque são evidentes. Mas essa evidência talvez não seja mais do que o hábito, o costume, pois muitas verdades me foram gravadas desde a infância. Também os povos se enganam. Basta lembrar que antes de Copérnico e Galileu, parecia óbvio que o Sol girasse em torno da Terra, enquanto ela permanecia fixa no centro do mundo. Nem as ciências podem nos garantir certezas. E se puderem, que tipo de certeza elas nos dão? Então, antes de Galileu e Copérnico, eles acreditavam que quem girava em torno da Terra era o Sol, era a Lua. Então havia essa ideia
geocêntrica, em que a Terra estava no centro do universo, certo? E como na verdade hoje engana-se, né? Existe esse engano, porque não é a Terra em torno do Sol, né? É o Sol estar no centro e a Terra gira em torno do Sol, beleza? Então, e a Terra não está no centro do universo também. O universo é gigantesco, o sistema solar é apenas um fiasco dentro do universo. E essa era a verdade da época, era a ciência, o que a ciência dizia na época, antes de Galileu e Copérnico, certo? Então, hoje, graças aos estudos, se chegou a outra conclusão, né, que é essa conclusão heliocêntrica. Mas você não vai bater isso agora, né? Então, nisso, até as ciências, elas não têm nenhuma garantia de certeza. Porque o que hoje pode ser certo, amanhã pode não ser certo mais. Por quê? Porque a ciência ela está sempre em movimento. O que hoje nós temos a ciência para aquilo, amanhã nós podemos ter ciência para outras coisas, né? Por exemplo, as curas das doenças. A cura do coronavírus, você não tem ainda um procedimento que cure esse tipo de vírus. Mas daqui a algum tempo pode haver um procedimento, uma ciência, uma substância que vá combater esse vírus, né? E isso foi acontecendo no mundo desde o começo, do começo da humanidade, surgiam novas doenças e através dessas doenças eram criados as curas, né? As vacinas para se curar esse tipo de enfermidade. Então, ao longo do tempo, as verdades científicas também vão caindo no desuso. Beleza? Então, se você for dar uma olhada aí, você vai ver que existem várias leis que foram criadas e que elas foram tiradas depois porque não era a realidade. Então, nem mesmo a ciência pode garantir nenhuma certeza. E se um dia puderem dar uma certeza de algo, que certeza será essa, né? Então, ao falarmos de verdade, ao falarmos de certeza, nós temos que falar sobre a teoria do conhecimento, né? Teoria do conhecimento é o campo da investigação filosófica que abarca as questões sobre o conhecer, né? Parece ser um trocadilho, né? Conhecimento, conhecer. Quando eu conheço algo, eu passo a entender sobre aquilo, né? Então, nisso nós temos o que? O próprio cerne da ciência, que é o quê? Que é descobrir como funciona determinado objeto. Então, o conhecimento ele é o resultado de um contato, né, daquela pessoa que está estudando com o objeto, né? Então, o conhecimento é definido como o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto, beleza? Então, um objeto qualquer, por exemplo, o carregador do celular, é um objeto, certo? Um objeto. Vocês estão vendo que ele é um objeto. Ele serve para quê? Para carregar o aparelho celular. Então, o simples fato de eu estar com esse objeto na mão, eu estou tendo o quê? Contato, ato com este objeto, certo? Então, este primeiro contato é o que vai dar início ao conhecimento. Por quê? Isso aqui é um carregador, eu conheço, eu já sei que isso daqui é um periférico para quê? Para carregar o aparelho celular. Mas digamos que fosse uma criança que não conheça, que não sabe para que serve isso.
que ele vai fazer? Ele vai ficar tateando, ele vai ficar olhando, ele vai ficar vendo, vai perceber que é a cor preta, vai perceber que tem coisas escritas, vai perceber que tem um buraquinho aqui. Ele não vai saber que é um USB, mas ele vai saber que tem um buraquinho, né? Ele vai tentar morder, ele vai tentar lamber. Por quê? Porque ele não conhece esse objeto. Para ele é novo. Então, isso é o que? O contato do sujeito com o objeto. Então, é um objeto do nosso dia a dia, mas poderia ser o quê? Uma substância, poderia ser uma bactéria, poderia ser um vírus, certo? Então, o sujeito ele vai se apropriar desse objeto para conhecê-lo, né? Por isso que lá no laboratório de ciência, o cientista ele olha ele olha no telescópio, aquele determinado objeto, né, que eu já falei que pode ser tudo isso, nocivo até, ele tá ali, ó, observando, alguma substância ele vai injetar nele mesmo, algumas substâncias ele vai experimentar, certo? Porque ele só vai ter um resultado se ele tiver contato com esse objeto, beleza? Então, o produto deste contato é o resultado disso. Então, quando a criança pegou o carregador, ela percebeu e viu muitas coisas. Ela poderia decifrar muitas coisas desse objeto. Igual eu falei para vocês, tudo que eu falei antes sobre as características do objeto é o que? É o produto deste contato. É o produto que é o que gerou desse contato. Então, provavelmente a criança vai entender que isso aqui é um carregador de celular, que serve para alimentar o celular com energia elétrica, certo? Mas poderia ser também a criancinha botando o prego na tomada, né? Ou botando a mão no fogo, certo? Desde pequeno, desde lá, desde no ventre da mãe, a criança ela vai tendo contato com o ambiente, ela vai criando o seu conhecer. Ela vai conhecendo as coisas. Por que o bebê, aos poucos, ele vai se desenvolvendo, ele descobre as mãos, ele descobre os pés. Quando ele descobre o pé, e aí ele fica com o pé na boca o tempo todo, né? Quando ele começa a andar, ele não quer mais saber do colo da mãe, ele quer só andar, né? Ele vê aqueles dois buraquinhos na tomada, ele acha legal, ele quer enfiar o dedo, tudo que ele acha, ele quer enfiar ali, né? Quando ele leva um choque, ele aprende que não pode mexer ali, certo? Então, isso é o processo de conhecer que nós, seres humanos, temos desde o nosso nascimento. Tá? Então, nós estamos nesse processo de conhecer e de gerar produto desse conhecer. Beleza? São as nossas experiências. Então, o conhecimento é concebido mediante a experiência, que tem a sua afirmação desde o nosso nascimento. O modo de conhecer esse tipo de conhecimento, geralmente ele é formado por dois principais modos, que é o quê? Que é a intuição e o conhecimento discursivo. A intuição, gente, ela é dividida em intuição empírica, inventiva e intelectual. A intuição empírica é as nossas experiências sensoriais, o que nós sentimos através do tato, do olfato, do paladar, da audição. Sentimos se está quente, se está frio, se está amargo, se está doce, se o som está alto, né? Se está cheirando bom, se está cheirando ruim, né? Isso é a experiência empírica, aquilo que nós sentimos, beleza? A intuição inventiva é aquela intuição do artista, que ele tem ele intui uma tela, ele observa com seu olho
e percebe que aquela imagem daria uma boa foto, né? O escultor, o arquiteto, o escritor, o compositor, ele tem essa intuição, ele consegue inventar as coisas do zero, né? Então isso é um tipo de intuição e um tipo de conhecimento. A intuição intelectual, né, é uma coisa que nós vamos ver mais para frente, é aquela geralmente ligada às questões do ser, né? Então, René Descartes, ele falava cogito ergo sum, que quer dizer o quê? Penso, logo existo, né? Então, essa intuição é a intuição que desmembra, né? Coloca o ser como ser, coloca a pessoa em uma posição de que eu sou, eu existo, eu penso, certo? Mas isso é para as aulas futuras. Já o conhecimento discursivo, que é um dos outros modos de conhecer, né? Ele funciona ao contrário da intuição. Por quê? Porque a intuição, ela utiliza informações concretas. O fogo, quente. O gelo, frio. Certo? O conhecimento discursivo, ele utiliza a palavra, a linguagem. E essa linguagem, ela precisa estar muito clara para quê? Para articular essas ideias, né? Estabelecer juízos de realidade e construir raciocínios lógicos, tá? Entenderam nada, né? Por quê? O que acontece com eu posso lá pensar em uma xícara, certo? Pensem aí em uma xícara. Se eu falo, me dê uma xícara, certo? E a pessoa vai lá, ela te dá uma xícara, tá? O conhecimento discursivo, ele é abstrato. Ele não tem características. Quando eu penso em xícara, eu estou pensando em todas as xícaras. Eu não estabeleço na minha mente uma xícara em específico, uma xícara branca escrito com uma estampa. Eu penso em xícara, pode ser qualquer uma dessas xícaras, né? Então, quando eu utilizo o conhecimento discursivo, eu pego essa ideia mais relacionada com o discurso, tá? Então, é um termo meio complexo, meio chato, mas é nisso, né? Muito relacionado com o discurso, com aquilo que está escrito, com aquilo que está articulado através da linguagem. Beleza? Pessoal, não se percam, não fiquem aí viajando, beleza? Eu viajo muito, eu falo muito e se brincar, fico 2 horas falando aqui e a gente... mas no final a gente chega no objetivo, beleza? Já nesse sentido, seguindo essa linha sobre verdade, sobre conhecimento, sobre chegar a um objetivo específico do conhecimento, nós precisamos entender o que é verdade, veracidade e realidade, né? Para vocês pode ser, é a mesma coisa, a mesma palhaçada de sempre. Verdade é aquilo que é certo, veracidade é aquilo que é veraz e realidade é aquilo que é real. Será? Será que é só isso? Né? Verdade, será que é só simplesmente aquilo que é certo? Mas quem garante, quem coloca que é certo ou errado? Né? Um juízo verdadeiro é aquele que corresponde aos fatos. Né? É fato que o coronavírus ele é uma doença letal. É fato isso. Né? Então, se não fosse um fato verdadeiro, né, nós diríamos que isso não é verdadeiro, que isso não é uma informação veraz. Por quê? Porque ela não corresponde aos fatos, certo? Então, toda vez que nós falamos sobre, já vou passar para o outro termo, veracidade, nós queremos estabelecer uma realidade com os fatos. Por exemplo,
Quando nós... Não é isso. Quando nós partimos do princípio de que chega uma pessoa e fala que o coronavírus não é uma doença letal, daí nós temos que parar um pouco e observar a veracidade dessa informação. Será que essa informação que está sendo dita, ela corresponde com os fatos? Realidade é quando realmente aquela informação ela é comprovada. Por exemplo, eu falo, essa corrente ela é de ouro, certo? Essa informação ela pode ser uma informação verdadeira ou uma informação enganosa. Quando ela corresponde com os fatos, ela é uma informação real, é que a corrente realmente ela é de ouro. Então, isso são termos do nosso cotidiano, né? Verdade, aquilo que é um juiz um juízo verdadeiro que corresponde aos fatos que nós estamos falando dentro da informação, né? Veracidade, nós estamos julgando as questões morais daquela informação, seja quem é que está falando, seja a questão moral que aquela informação está trazendo, e a realidade é se ela corresponde com os fatos, beleza? Ainda que essa definição seja óbvia e esteja de acordo com o senso comum, há outra questão que diz respeito ao critério de verdade. Podemos saber como as coisas são de fatos? O que quer dizer essa pergunta? Podemos saber como as coisas são de fato? Será que o ser humano ele vai conseguir chegar nesse ambiente de saber como tudo é, de entender como as coisas são na realidade, de ter todo o conhecimento do mundo? Será? Então, nós precisamos fazer esses questionamentos também. Lá na apostila da aprendizagem conectada, veio um texto sobre o fenômeno das fake news. Esse texto eu vou fazer uma discussão depois que eu falasse tudo sobre isso, sobre verdade, sobre certeza, sobre dogmas e sobre ceticismo, certo? Então, podemos conhecer e agora podemos alcançar a certeza? A certeza é o resultado de nossa adesão ao que consideramos verdadeiro. Para entendermos as mudanças ocorridas ao longo da história da filosofia sobre a possibilidade de conhecermos a verdade, vamos distinguir duas tendências principais: o dogmatismo filosófico e o ceticismo. Então, para se chegar a uma certeza, nós temos o quê? Que considerar que determinada informação ela é verdadeira. O dogmatismo, são certezas inquestionadas, né? Não se questiona esse tipo de certeza, né? Toda pessoa que ela é dogmática, ela não questiona aquela informação que é passada para ela, certo? Então vamos usar um simples exemplo. Na religião, todo conhecimento religioso ele é dogmático, certo? Tu não chega no ambiente religioso duvidando do credo daquelas pessoas, né? Tu não chega na igreja católica falando que Deus não existe. Você não vai chegar na igreja evangélica também e ficar falando que Deus não existe. Tu também não vai chegar lá no terreiro de candomblé e falar que tudo aquilo ali é do diabo. Por quê? Porque você pode não estar inserido naquele credo religioso, beleza? Mas aquelas pessoas estão. Então elas
não acredita em qualquer outra informação que seja contra a ideia deles. Beleza? Então, todo dogma já fala, é uma certeza inquestionável, né? Você não vai, nenhum dogmático, nenhum religioso vai duvidar da sua própria fé. Então, esse dogma, não que nós estamos falando aqui, o dogmatismo filosófico, ele não é esse dogma em si religioso, tá? E não é. Esse dogmatismo filosófico é aquele dogmatismo que está relacionado com o quê? Com os filósofos que utilizam para dizer que a razão pode alcançar uma certeza absoluta. E o cachorro tá latindo. Ô! Sai daí! Cachorro maravilhoso latindo. Então, o dogmatismo filosófico, ele vem para dizer que a razão vai alcançar, sim, a certeza absoluta, né? Então, até mesmo dentro da filosofia, existe uma linha de pensamento que diz que a razão será a peça fundamental que vai chegar e vai dizer toda a certeza absoluta. Que vai falar, as coisas são assim, assado. E não outra coisa. Por quê? Porque eles acreditam que o conhecimento racional, a racionalidade, o que é racional? É aquilo que é comprovado, aquilo que é estabelecido através de pesquisa, de dados científicos, lógicos, matemáticos e tudo mais. Então, eles acreditam que esse tipo de conhecimento vai se chegar a uma certeza absoluta. Mas também, em contrapartida, nós temos os céticos, o ceticismo, que é quem? O ceticismo, o cético, ele pode ser, em casos muito extremos, uma pessoa que ela não acredita em nada. Para ela, o conhecimento é uma mentira. Você entende que uma pessoa cética num grau muito elevado, ela até diz que o conhecimento ele é uma mentira. Por quê? Porque o conhecimento é impossível, visto que é impossível alcançar uma verdade indubitável, né? Então, para o cético é uma tortura. É uma tortura ele ouvir uma pessoa religiosa falando, tá? Porque o cético ele não acredita em verdades absolutas. Para ele tudo é questionável, para ele tudo tem um porquê, um quando, um por causa de quê, né? Então, o cético nessas linhas mais extremas, ele não acredita em nenhum tipo de informação. Então, nessa certeza, será que nós podemos alcançá-la? Qual a sua opinião? Será que existe uma certeza dogmática e uma certeza cética? Né? Será que nós podemos alcançar a certeza das coisas? Podemos chegar em uma pessoa que é religiosa e falar e duvidar de todas as crenças dela? Podemos chegar numa pessoa cética e dizer que o conhecimento ou a verdade existe? Será? Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa pensa de um jeito, né? Mas será que 7 bilhões de mundos vão conseguir chegar num consenso? Ou cada um vai viver a sua realidade? Certo? Então, nisso, né, essas reflexões que nós acabamos de fazer, elas são muito características da reflexão filosófica, né? Uma pergunta que se responde com outra pergunta, e nessas perguntas nós podemos chegar a conhecimentos, construir linhas, pensamentos, ideologias e tudo mais. Beleza? Então, gente,
Para isso, essa explicação de meia hora, né, para a gente chegar no texto que a Seduc colocou para vocês estudarem na primeira aula, né, que é relacionado às fake news. Então, você que está aí do outro lado, que provavelmente deve ter lido, né, porque você é um aluno especial, fenomenal, deve ter lido o texto que fala sobre as fake news. Eu preciso ler aqui com vocês? Acho que não, né? Vou ler só a parte do ceticismo e as fake news. Para quem não sabe o que é fake news, as fake news elas são informações falsas, informações negativas. Coisa que sempre existiu no mundo. O mundo inteiro foi criado por informações negativas, informações mentirosas. A própria história é cheia de informações mentirosas, beleza? Se você não sabe, a história ela é escrita por quem vence, tá? Houve uma guerra em determinado lugar. Quem vai construir, quem vai contar essa história é quem venceu, porque quem perdeu não vai contar aquela história. Então, diversas partes da história são mentirosas, são fake news. Então, o termo ali hoje, famoso, tá na boca de todo mundo, as fake news, na verdade é algo que sempre teve no mundo, beleza? Então, eles usaram esse termo para explicar sobre o Covid, para falar sobre como as informações relacionadas ao Covid estavam sendo atreladas às fake news, essas informações falsas. E aqui no texto Ceticismo e as fake news, o ceticismo é uma doutrina filosófica que problematiza a questão do conhecimento sobre o real. Segundo os céticos, é impossível para a razão humana o conhecimento do real. Por isso, devemos renunciar à certeza e suspender qualquer juízo e poste sobre as coisas e submeter toda a afirmação a uma dúvida constante. Enquanto doutrina, o ceticismo coloca que seu objeto é alcançar a felicidade como a ataraxia, estado da alma que nada consegue perturbar. E isso só é possível através do epoché, né? Que é o que? A renúncia da certeza e a suspensão de qualquer juízo. Quanto à validade e reconhecimento dentro da filosofia, para a questão da possibilidade do conhecimento, a doutrina do ceticismo apresenta muitas críticas. Porém, o que é interessante no ceticismo para nossa discussão é o fato de termos a dúvida ou a indagação como uma metodologia para o conhecimento. Sendo assim, em tempos de fake news, é interessante que tenhamos uma postura mais cética diante das informações que recebemos pelas redes sociais, que apesar de não serem as únicas, são a principal fonte de informação da maioria das pessoas atualmente. Aqui não estamos falando do ceticismo absoluto, ou seja, que devemos renunciar a toda informação ou possibilidade dela, mas sim que colocar a informação que recebemos pela internet ou redes sociais, caiu tudo aqui, em dúvida ou se questionar sobre a sua validade ou não, é de certo modo uma postura cética, crítica e problematizadora, certo? Então, aqui o texto ele vem nos orientar, né, a sermos um pouco céticos na real conjuntura da nossa sociedade atual, né, que é o quê? Essa questão da pandemia, né, para que nós possamos ter cautela com tudo que está relacionado a isso, né, porque não se sabe muita coisa e a cada dia informações novas aparecem, aquilo que era correto já não é mais correto, então a gente precisa ter cautela com essa ideia
né? E reprovar as fake news, beleza? Então, pessoal, nisso, nosso tema era isso. Qualquer dúvida você pode estar me chamando, tá? Tenho atividades para fazer, ok? Vou estar passando para vocês depois. Essas atividades estão nos arquivos lá na plataforma Teams. Também elas estão no bloco de notas, caso você consiga achar e não queira escrever no caderno ou ter que digitar numa folha para depois me enviar, você pode digitar lá no bloco de notas também. Bloco de notas no computador se chama anotações de classe. No celular, acho que tá Class Notebook, alguma coisa assim. Daí você vê a melhor forma que você fazer. Eu vou estar criando também um formulário para vocês responderem, daí fica mais fácil para vocês não precisar ficar mandando documento para mim. Beleza? Outra coisa, eu quero que vocês escreva aí nos comentários, né, as seguintes informações, a seguinte informação, né, fake news. Escreve hashtag fake news, ok? Então, tchau para vocês.